Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, a Igreja nos oferece o Evangelho em que nos mostra uma cena maravilhosa da vida de Jesus. Jesus que caminha sobre as águas. Sim, meus irmãos, mesmo diante do mar agitado, os pés do Senhor eram passos seguros. Por isso, nós devemos confiar nele. E é justamente isso que o Evangelho quer nos levar, a uma confiança total no Senhor, uma confiança que provém de uma fé verdadeira, a fé de que Ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, todas as coisas da nossa vida estão submetidas ao seu poder. Então Jesus vai sozinho orar, manda os discípulos passarem para o outro lado do lago, e no meio da noite, quando as ondas estavam agitadas e os discípulos não conseguiam avançar, o Senhor pessoalmente vem até eles. Eles se assustam, é um fantasma, mas Jesus diz: coragem, sou eu, não temais. Esta palavra também é dita a cada um de nós, diante das tempestades da nossa vida, diante do mar agitado, diante de tanta tentativa de remar e nós não conseguimos avançar. O Senhor vem até nós e diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Ou seja, um convite à fé, um convite à confiança. E Pedro tem também uma atitude extraordinária quando ele diz: Senhor, manda-me que eu vá até vós. Ou seja, Pedro sabia que pelo poder da palavra de Deus, ele também poderia andar sobre as águas. Ele poderia ter dito ao Senhor: faça, Senhor, que eu vá até vós e ande sobre as águas. Não, mas ele disse: manda-me. Ou seja, o fruto da fé é a obediência. E pela obediência se acontecem milagres, acontecem maravilhas. Então o Senhor nesse dia nos convida a confiarmos na sua palavra, apostarmos na sua palavra, obedecermos a sua palavra. E certamente diante do mar nós vamos andar sobre as águas, porque o Senhor está conosco, porque o Filho de Deus vem até o nosso encontro com a sua misericórdia e nos concede e nos oferece a sua mão para que possamos caminhar. Pedro vacila na fé, mas Jesus não o deixa afundar. Muitas vezes nós também vacilamos na fé e o Senhor estende a mão para nós, mas estende a mão com uma chamada de atenção. Por que duvidastes? Ou seja, eu te dei motivos para que você duvidasse de mim? Por acaso algum dia eu te abandonei, diz o Senhor? Não, o Senhor não nos abandona. Por isso nós não podemos ter medo, não podemos não crer no Senhor. E se vacilarmos, que possamos gritar como Pedro: salva-me, Senhor, salva a minha fé. E certamente a coragem de Pedro, porque Pedro foi muito corajoso em pedir o que ele pediu. Os outros apóstolos poderiam ter feito o mesmo, mas ficaram calados, porque ainda não acreditavam o suficiente. Pedro sim, Pedro já tinha uma fé que era o Senhor e que o Senhor era o Filho de Deus. E através dessa atitude de fé de Pedro, mesmo que ele tenha vacilado no final, mas ele levou os outros apóstolos a professarem a fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando nós vivemos a nossa fé, nós levamos muitas pessoas a crer como nós. Queridos irmãos, precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar: será que estamos vivendo a nossa fé? Será que as pessoas estão acreditando em Jesus por causa do nosso testemunho? Isso é muito importante. Então peçamos ao Senhor também nesse dia: manda-me, Senhor, e eu irei até vós caminhando sobre as águas. Essa é a nossa confiança, porque os passos do Senhor são seguros, mesmo diante das ondas, porque Ele é o Filho de Deus e Ele cuida de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.